Quando você não tem doentes com comorbidades, doentes rígidos e fazem uma doença aguda, a detecção do processo ela é mais simples, porque é um doente que estava rígido e piora de uma hora para outra. Nós vivemos vários cenários assim, então você tem sepse de várias maneiras, de origem pulmonar, de abdominal, sepsis por origem intestinal e várias outras. E esse doente, ele começa um quadro infeccioso localizado, muitas vezes, e acaba disseminando. Então, primeiro, eu preciso identificar o processo inicial que possa ser de infecção bacteriana. E para isso, qualquer local pode ter infectado. Mas para qualquer local estar infectado, ele vai apresentar uma sintomatologia para você. Esse é um ponto importante. Então, você vai ter uma sintomatologia clínica que vai fazer com que você tenha eh, a apresentação da sintomatologia do sítio de infecção primária. Então, se o paciente, por exemplo, tem uma dor no tegumento em algum local, pode ser que essa dor seja relacionada a um processo de infecção de parte mole, por exemplo, ou infecção óssea ou articular, ok? Então, o caminho do diagnóstico infeccioso pode ser ajudado, vai ser ajudado pela participação da história inicial do doente. E a apresentação, do ponto de vista clínico, ela vai ser muitas vezes de um quadro agudo, febril, que é a infecção bacteriana. Então, é muito comum a febre, especialmente pessoas que são rígidas, a chance de fazer uma sepse sem febre é quase zero, quase zero. É muito difícil. Vai ter problemas com febre em doentes com imunossupressão, com comorbidades diferentes. Mas os doentes agudos, que são rígidos, dificilmente você vai ter uma evolução para febre, para sepse, sem ter uma síndrome febril associada. Isso é um ponto importante. Isso ajuda muito no nosso diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. Então, o paciente que é rígido e se apresenta por medimento sistêmico de um foco primário infeccioso. Aí você vai ter sintomatologias dos órgãos comprometidos. Se for infecção urinária, por exemplo, você vai ter alterações urinárias baixas, como disúria, por exemplo. E dores renais, como dor lombar, unilateral. Normalmente não é bilateral, é unilateral. Então, as pielonefrites, infecções renais que fazem sepse, costumam ser unilateral. Se for bilateral, é pouco provável que seja infeccioso. Se você tem infecção, por exemplo, digestiva, você vai ter sintomatologia da diarreia, por exemplo. Se for uma alteração digestiva abdominal, alterações cirúrgicas abdominais, você pode ter um ilho dinâmico, parado no movimento intestinal, por apendicite, por diverticulite aguda, né? Aguda, então são sintomatologias que vão te orientar um caminho diagnóstico. E se for de quadro pulmonar, os quadros respiratórios clássicos, tosse, dispneia. Então, você vai ter indícios do foco primário infeccioso, e aí você vai ter que entender se esse doente está evoluindo com sepsis ou não. Então, primeiro, ele começa com a apresentação sintomatológica do sítio de infecção primária. E aí, como que ele vai se comportar com a sepse? Como que ele se comporta do ponto de vista séptico? Ele vai desenvolver uma infecção que dissemina. A infecção que dissemina vai gerar disfunção orgânica no doente. E essa disfunção orgânica vai se apresentar clinicamente e laboratorialmente para você. Esse é o ponto importante. Como é que clinicamente ela se apresenta? Ela se apresenta de acordo com a disfunção do órgão ou do sistema que esteja comprometido. Por exemplo, se os órgãos forem pulmonar, se for uma disfunção pulmonar, a apresentação ela vai se apresentar clinicamente com dispneia, principalmente. Laboratorialmente, radiologicamente, vai ter infiltrado pulmonar. A pessoa que está séptica, que está com o sítio pulmonar doente, e dispneia, hipoxemia, exame físico, dificilmente ela não vai apresentar alterações morfológicas radiológicas no pulmão desse doente, dificilmente. Você vai fazer um raio-x simples, pode ser que no raio-x simples de tórax já resolva isso, já te ajude, ou você faça uma tomografia computadorizada, não precisa de contraste, você vai ver parencão pulmonar, não precisa de contraste, já vai te dar uma informação importante. Então é isso. Então, pela qualidade que nós temos da imagem, hoje dificilmente você vai ter um doente com dispneia e vigência de sepse sem uma alteração radiológica que já te ajude a investigar. Então, isso é um ponto que pode te ajudar no diagnóstico. Não precisa disso, você esperar tudo isso. Você vai ter outros sinais clínicos que vão ser mais rápidos para poder te dar informação. A própria hipoxemia é importante.
saturação periférica de oxigênio, a hipoxemia na gasometria arterial, tudo isso vai te dar informação de disfunção orgânica pulmonar. Você tem disfunções orgânicas renais, que vão ser detectadas, muitas vezes você não vai perceber clinicamente, que pode ser que não tenha uricúria. Se ele tiver uricúria, o volume urinário mais baixo, você vai conseguir identificar isso como sendo uma disfunção renal. Às vezes você não tem uricúria, então você vai ter alteração laboratorial, você vai ter alteração da ureia creatinina aumentada nesse doente, em vigência do foco infeccioso primário. A disfunção cerebral ela vai acontecer por alteração clínica, você não vai ter nada radiológico nem laboratorial, alteração é puramente clínica. A apresentação desse doente, a mais importante é a confusão mental. Pode ter convulsão, pode ter torpor, mas a mais comum é confusão mental. Então você veja que a disfunção encefálica é eminentemente clínica. E há anos atrás, essa disfunção encefálica era vista como, principalmente idoso, é porque ele está meio confuso, porque, sei lá, está com febre, não sei o quê. Mas não entendia que já era podia ser uma encefalopatia séptica, uma encefalopatia relacionada à disfunção orgânica da sepse. Então, esse é um dado que também chama atenção nesse mais desse doente. Veja só, o desafio da disfunção orgânica não é a presença dela. O desafio para você vai ser você identificar o que é disfunção orgânica e o que é a infecção primária daquele órgão. O que eu estou falando? O que você está falando? Está me confundindo. Deixa eu exemplificar isso para você. Você tem uma pneumonia bacteriana comunitária que tem evoluindo para sepse. A pneumonia por si só, a sua agressividade, ela pode gerar dispneia, pode gerar hipoxemia. Concorda com isso? Agora, se o paciente vai fazer disfunção orgânica pulmonar em decorrência da pneumonia, o mecanismo fisiopatológico é diferente, porque a pneumonia ela está comprometendo aquela área que a bactéria cometeu. Se for uma condensação lobar, vai pegar aquele lobo infectado, pronto. O resto do pulmão está normal, entendeu isso? A sepse com disfunção orgânica pulmonar não é assim. Ela é uma doença da microvasculatura, do endotélio. Então, o pulmão inteiro vai estar doente. Mas a apresentação clínica, ela vai ser confundidora, porque a dispneia pode estar presente no próprio doente com a pneumonia bacteriana aguda e pode estar presente no paciente com a disfunção pulmonar pela sepse. Isso vale para a hipoxemia também, está claro isso. Então, o grande desafio, às vezes, é você identificar a disfunção que está relacionada àquela infecção primária e que não seja da invasão bacteriana daquele sítio. Entendeu isso? Isso é muito importante. Então, a confusão maior que nós temos habitualmente é na parte pulmonar, porque o resto é mais fácil. Disfunção orgânica renal, encefálica, já é mais tranquila, não tem muito problema. Mas a pulmonar gera uma confusão às vezes. Isso tem que tomar cuidado.